Olá, meus irmãos, boa noite, que a paz do Senhor Jesus esteja conosco e o amor de Maria esteja com todos nós. A nossa meditação de hoje, o Evangelho está em João 20, de 11 até o 18. João 20, de 11 a 18. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Maria tinha ficado fora chorando, junto ao túmulo. Enquanto ainda chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um na cabeceira e outro nos pés. Então os anjos perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde colocaram. Depois de dizer isso, Maria virou-se e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. E Jesus perguntou: Mulher, por que você está chorando? Quem é que você está procurando? Maria pensou que fosse o jardineiro e disse: Se foi o Senhor que levou Jesus daqui, diga-me onde colocou e eu irei buscá-lo. Então Jesus disse: Maria. Ela virou-se e exclamou em hebraico: Rabone, quer dizer mestre. Jesus disse: Não me segure, porque ainda não voltei para o Pai. Mas vá dizer aos meus irmãos: Suba junto para o meu Pai, que é Pai de vocês, do meu Deus, que é o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que Jesus tinha dito. Palavra da salvação. Meus irmãos e irmãs, a alegria deste povo lá, né, naquela época. Jesus ressuscitado no meio deles. Só que Jesus não apareceu a todos, não. Jesus apareceu aos discípulos que seguiu ele. Depois Jesus apareceu a mais de 500 pessoas, que também era discípulo, né, que acreditava. Jesus não apareceu àqueles que torturaram ele, nem a Herodes, nenhum deles, só os seus seguidores. E Maria Madalena, podemos observar que era uma delas, uma seguidora de Jesus. E continuou seguindo, né? Jesus mandou que ela fosse avisar aos irmãos em Cristo, né? Que eles tinham ressuscitado, que ele está vivo no meio deles. O difícil foi eles acreditar, né? Naquele tempo, a mulher era desacreditada, né? Mas no final da história tudo aconteceu, tudo deu certo. Todo mundo percebeu que era realmente Jesus que estava ressuscitado no meio deles ali. Meus irmãos, isso é muito profundo. Isso é muito lindo, né? O Deus que pode tudo, Deus pode sim fazer com que o morto ressuscite. Então, Deus provou isso quando Jesus estava no mundo. Jesus é Deus. Ele ressuscitou Lázaro com 4 dias de morto, 3 dias de morto já, 4 dias, sei lá por aí, fedendo já, decomposição.
E ele ressuscitou esse homem dos mortos. Venha, Lázaro. Lázaro veio à vida. Você vê o poder que Deus tem, né? De transformar tudo. De criar o que Ele quiser criar do nada. A gente, para criar alguma coisa, para construir alguma coisa, precisamos da matéria. Deus cria tudo sem precisar se apossar de uma matéria. Ele tem esse poder. Deus é onipotente, é onipresente, é onisciente. Ou seja, Ele pode tudo, Ele sabe tudo. E está presente em todo lugar. Você veja que Jesus ressuscitado lá no meio daquele povo, tem passagens aí que diz que ele passava assim, na parede e não precisava de porta. O corpo ressuscitado não tem as limitações deste mundo. É diferente. Ele saiu daquele túmulo sem remover a pedra. Madalena foi lá, precisou pediu para as pessoas para remover a pedra. Então, é totalmente diferente. É por isso que a nossa limitação humana é tão grande. Nossa falta de fé. E às vezes a gente não acredita nas coisas invisíveis, né? O reino de Deus invisível, a gente não vê e ao mesmo tempo vê, porque o reino de Deus já começa aqui na terra, a igreja, né? Começa com a igreja aqui na terra. A igreja é o reino de Deus, é a esposa do Cordeiro, é a Jerusalém Celeste. Se a gente obedece a Deus e aos mandamentos da igreja, a gente está cumprindo os mandamentos de Deus. E somos também um daqueles que vamos ressuscitar com Cristo no final da história. Porque essa é a verdade que Cristo proclamou para nós. Todos ressuscitarão. Todos. Primeiro os cristãos que seguiram a Cristo também vão ressuscitar. Depois os que não seguiram a Deus, que não acreditaram em Deus, também vai ressuscitar. Que é para ver que tudo que a igreja proclamava era realmente verdade. Todo mundo precisa saber, só que é tarde. Aqueles que vão ressuscitar, por último, são aqueles que não acreditaram na igreja, que não seguiram Jesus, né, aqui na terra através dessa instituição chamada igreja. A igreja, meus irmãos, com seus sacramentos, é uma instituição sagrada e os sacramentos são canais que nos levam à salvação. Começa pelo batismo, crisma, comunhão, confissão, tudo é sacramento da nossa igreja. E por aí a gente vê que o mundo pagão, ele está tirando isso das pessoas. Eu conheço pessoas aqui que não querem se batizar, não querem se crismar. Próximo a gente mesmo. A gente conversa sobre isso, fazem diferença. Está grossa, não querem saber. E fica difícil, né? Cada dia que passa o paganismo fica pior, engrossa mais. Apostasia, fica difícil, as pessoas não querem mais saber do que é sagrado. Pega o tempo só para ver as novidades da tecnologia, felizmente. Mas a novidade maior é Jesus ressuscitado. Isto é a novidade que aconteceu há 2024 anos atrás. Jesus ressuscitou dos mortos e continua no meio de nós através da Eucaristia. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Jesus está no meio de nós. Ele nos abençoou com esse milagre tão maravilhoso, né? Transformar a hóstia consagrada em corpo, sangue, alma e divindade. Jesus, na hóstia, é o mesmo Jesus. Ele diz, eu conheço a história de um pastor protestante que se converteu à Igreja Católica quando leu aquele trecho da Bíblia lá. Isto é meu corpo, isto é meu sangue. Isto é o meu corpo. Pegou o cálice, isto é o meu sangue. Jesus diz isso.
E ele diz que é uma comparação, não é real. Eles não acreditam. E esse pastor, ele se converteu lendo esse determinado texto da Bíblia. E ele caiu a ficha, né? Na hora que ele leu, ele disse, é o meu corpo. Não disse que é uma semelhança, uma comparação. É o corpo de Deus. A Eucaristia, depois que o padre consagra, só o padre tem poder de consagrar, só o padre, verdadeiramente sagrado pela igreja. Outro não existe nessa terra, fora da Igreja Católica, não existe ninguém que possa consagrar a Eucaristia. Só um padre. Ah, mas os padres são pecadores, são isso, são aquilo. Não, nada a ver. Como diz o meu querido Pedro Regis, que recebe as visitas de Nossa Senhora lá em Anguera há mais de 35 anos. Ele disse que teve uma visão que ele viu um padre, quando ele está em pecado mortal, ele coloca as mãos para consagrar, Deus coloca a dele por baixo, por cima, aliás. Jesus coloca a mão dele ali na hora, por cima. É para consagrar. Porque o padre que estiver em pecado mortal, ele fosse por ele mesmo, não consagraria. Mas Jesus é quem age para consagrar a hóstia consagrada e o vinho, transformar em sangue e corpo de Cristo, carne de Cristo. A passagem do Evangelho de Jesus diz, quem não comer a minha carne, não beber o meu sangue, não herdará a eternidade. Aquele que rejeita, né, que não quer, tem um pecado grave contra o Espírito Santo. Rejeitar o Deus que veio para nos salvar. Meus irmãos, isto é uma ressurreição. Linda a primeira ressurreição, né? Sempre falo disso. Quando a gente se converte e vive uma vida consagrada a Deus, a oração, através da igreja, né? Da missa, Santa Missa, converte o coração para melhor, fica diferente, tem vida nova, vida nova. Isto é uma transformação, é uma ressurreição. A primeira ressurreição. A segunda ressurreição é aquela que, quando a gente morre, a gente ressuscita. No último dia, né, a gente vai ressuscitar para a eternidade. Isto é a segunda ressurreição. A primeira acontece aqui na terra, quando a gente se converte o coração para Deus. Deixa as maldades deste mundo e vive de acordo com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. Você já é viver com Cristo ressuscitado aqui na terra, neste mundo. Que Deus nos abençoe, nos dê força, sabedoria, para a gente vivendo neste mundo ressuscitado com Cristo, vivendo de acordo com a vontade do Senhor. Porque Ele morreu na cruz por nós, sofreu bastante. Foi muito sofrimento, mas Ele ressuscitou. A misericórdia de Deus ressuscitou Jesus. Aquele corpo todo estraçalhado veio à tona, novo em folha. Veja o poder de Deus. Deus tem poder de transfigurar, transformar. Acreditemos nessa verdade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.